Viver Melhor de hoje é sobre uma ferramenta de comunicação que é a mais primária e imediata que nós temos para interagir com a sociedade, a voz. Ela não requer nenhum acessório, nem mecanismo especial para ser utilizada e vai muito além de uma produção sonora. Nos apresenta ao mundo, passa informações sobre quem somos e como estamos. A voz indica a personalidade e interfere de modo decisivo na eficácia da nossa comunicação pessoal, social e profissional. Você já parou para pensar quem são as pessoas que dão voz às variadas situações do cotidiano? A voz do telemarketing, do locutor do supermercado, do feirante, do radialista, do dublador. Bom, são milhares de pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho. Mas, independentemente da área de atuação, o programa chama atenção para a importância da nossa voz para a promoção da saúde e qualidade de vida. A voz é produzida na laringe por meio da vibração das cordas vocais, que realizam seu movimento graças ao fluxo do ar que vem dos pulmões, na expiração e ação dos músculos da laringe. Por ser uma característica única e marcante, ela ganhou até uma data no calendário. Foi celebrado no último dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz. A data contribui para a conscientização sobre os cuidados com aquela que para muitos é instrumento de trabalho. O brasiliense Alan Massai tem 30 anos, 15 dedicados à música. É dono de canções com um tom pop contemporâneo que embalam públicos de diferentes tribos. Profissional aplicado, artista, sabe que a voz saudável permite a produção de um som completo que sustenta a melodia e faz com que ele exercite todo o seu potencial vocal. Tem o Alan antes e depois do fonoaudiólogo, né? Com o meu fonoaudiólogo, eu aprendi técnicas de aquecimento, né, que são fundamentais, além da hidratação. Cara, dormir bem é fundamental. Eu, quando durmo bem e quando durmo mal, faz muita diferença na minha voz. Tem alimentos que eles geram mais mucosas do que outros, então, assim, é legal a gente ter esse cuidado. O cantor, que há 3 anos vive de música, lembra que o consumo constante de água é obrigatório e mostra que o nebulizador é companheiro frequente para ajudar na hidratação das cordas vocais. Para os cantores que sonham em fazer sucesso nas paradas musicais, mas ainda não têm acompanhamento de um profissional, Alan compartilha o que aprendeu com o fonoaudiólogo. Dicas para começar a carreira e o dia com o pé direito. É bem importante você fazer pequenos exercícios de aquecimento para começar o dia. E é fundamental, imprescindível, fazer exercícios antes do uso profissional da sua voz, né? Eu quero ser um cantor cada vez melhor. Então, para você ser um cantor cada vez melhor, esse cuidado é necessário, esse fortalecimento é necessário, esse autoconhecimento vocal é necessário. Fabiana é educadora há 25 anos e há 13, professora da Rede Pública de São Paulo. Trabalha 5 horas por dia com crianças do 2º ano do Ensino Fundamental 1. Não para de falar um só minuto e sofre as consequências do uso constante da voz. Ao término das aulas, eu sinto a voz cansada, uma pressão que dá na garganta. Parece que eu quero falar e a voz tem dificuldade para sair, devido a manhã toda conversando, falando com crianças que estão na fase da alfabetização. A sensação que eu tenho é que eu tenho que gritar, que eu tenho que me esforçar muito para o outro escutar. Essa sensação é comum aos professores. Eles integram uma das categorias que mais se comunicam oralmente durante o trabalho. Cerca de 60% dos docentes apresentam sintomas como rouquidão, cansaço ao falar, disfonia e pigarro. Fabiana já foi diagnosticada com calo nas cordas vocais. Chegou ao limite e teve que buscar atendimento médico. Hoje sabe que o melhor caminho é a prevenção. Procurei um fonoaudiólogo e ele me orientou com diversos exercícios vocais,
cuidado com a alimentação, a importância de ter um descanso vocal, a importância de uma boa respiração, e isso eu venho fazendo ao longo da minha profissão. Eu tomo bastante água, costumo comer maçã, que é uma indicação de um profissional que eu tive contato, e eu evito pigarrear e procuro, ao término da aula, né, quando eu saio da escola, ficar aqueles momentinhos assim, num silêncio, para evitar de falar, um descanso vocal mesmo. E para falar sobre os cuidados e os impactos que o uso indevido da voz traz para a nossa saúde e qualidade de vida, eu converso hoje no programa com o otorrinolaringologista, Dr. Luciano Neves, e a fonoaudióloga, doutora Leslie Piccolotto Ferreira. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação. Eu vou começar com a doutora Leslie, nossa fono aqui. Explica pra gente se de fato a voz, ela imprime a nossa personalidade. Eu coloquei ali na abertura, mas podemos de fato colocar assim? Sim, antes de mais nada, eu quero agradecer a participação nesse programa, que é super importante, essa divulgação sobre as questões da voz. Como você mesma falou, é algo que a gente usa no momento que a gente acorda, termina de usar no momento que vai dormir, e muitas vezes a gente não para pensar que é necessário um cuidado especial com relação a ela, né? As apresentações que foram feitas foram muito pertinentes, né? Quando o cantor falou da questão do sono, quando a professora falou da questão da água, são dois aspectos que a gente assim, divulga muito nas nossas orientações, porque são importantes quanto aos cuidados com a voz. E, de fato, a voz nos representa, né? Quando a gente vai, por exemplo, falar ao telefone com alguém, muitas vezes a gente não conhece essa pessoa e só pela forma como ele fala, que a gente chama de expressividade, né? Só como ele se comunica, a gente pode levantar algumas, vamos dizer, algumas suspeitas, assim. Ah, ele parece muito autoritário, ele parece submisso, ah, ele parece legal, nossa, parece professora falando, né? Então, a gente imprime na nossa voz algumas marcas, que são marcas importantes que vão dizer, vão contar quem somos nós, né? Então, tem tudo a ver falar de voz neste momento, porque a voz tem uma vertente que eu digo que é orgânica, né? Então, você tem a musculatura, você tem a questão da respiração, as pregas vocais ali em movimento, enfim, e tem também, na hora que ela é produzida, essa percepção mais psicossocial de quem somos nós. Doutor Luciano, com a palavra o senhor agora, seja bem-vindo mais uma vez. Nós apresentamos na reportagem um cantor e uma professora. Mas nós sabemos que no dia a dia tem muita gente que usa a voz de forma inadequada, não tem os cuidados necessários. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a importância, né, da gente ter um olhar mais atencioso para a voz e os riscos que esse uso inadequado pode causar. Cara, Rafaela, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar do seu programa Viver Melhor na TV Justiça. E hoje ainda estou muito mais lisonjeado pela presença da professora Leslie, que, como ela falou antes, nós trabalhamos em sociedades diferentes, mas em prol da voz. Como foi muito bem mostrado nessas reportagens, a voz eu acho que é o principal mecanismo de comunicação, não só social, profissional, é através dela que nós interagimos e é através dela que nós somos uma sociedade. Óbvio que para cada situação do uso da voz, nós temos que verificar alguns atributos. Enquanto que o cantor precisa ter uma inteligibilidade adequada, um conhecimento adequado, uma afinação adequada, um professor que lida com crianças precisa demonstrar resistência, ou seja, precisa fazer com que aquela voz que ele apresente dure ao longo do dia. Então, para cada situação do profissional da voz, nós temos que nos atentar a pontos específicos, fazendo com que essa voz dure mais e não apresente lesões ao longo do tempo. E como fazer com que essa voz dure mais e não apresente lesões? Vou continuar com o senhor aqui e depois eu volto para a doutora. Eu acho que o importante é a pessoa ter a ciência do uso que ela faz à voz. Como mostrou o Alan, ele falou assim, autoconhecimento. Então, primeiro eu preciso entender se eu sou um professor. E é muito comum hoje em dia nós observamos que o professor tem o conhecimento sobre química, sobre física,
sobre português, mas não se dá muita atenção para a didática do ensino, ou seja, da retórica, de como ele se comunica, em que situações que ele se comunica, sala pequena, sala grande, como ele usa a voz para passar o seu conhecimento. Então, a partir do momento que ele tem esse autoconhecimento, que pode ser gerado pela busca dele, ou aconselhado por otorrinos, aconselhados por fonoaudiólogos, ou no caso dos cantores, dubladores, aconselhados pelos professores de canto, ele vai entendendo o mecanismo. Ele precisa entender que o órgão que ele tem, a laringe, onde estão as pregas vocais, pode ser considerado equivalente a um instrumento musical. Então, por exemplo, um violonista cuida bem do seu violão, ele afina o seu violão, ele limpa o seu violão. Então, a mesma analogia deve ser feita por um cantor ou por um professor. Tem que cuidar bem do seu órgão. Professora Leslie, independentemente da profissão, aquele feirante que usa a voz, aquele volume sempre muito alto, né? Enfim, aquela turma que canta no banheiro, às vezes força um pouco a voz, enfim, pensando no dia a dia, né? A gente também tem que redobrar a atenção e os cuidados, beber muita água, às vezes pequenas dicas, né? Isso mesmo. Até fazendo gancho com o que o Luciano falou, a gente tem a ideia de que alguns profissionais, que a gente denomina profissionais da voz, eles têm, até culturalmente falando, uma preocupação com relação à voz. Então, quando você trabalha com cantor, com atores, eles já vêm com algum tipo de preparo, eles sabem da importância de manter essa voz em dia para poder exercer a sua profissão. E não é o caso dos professores. Eu sempre digo que os professores, eles são jogados aos leões, né? Sem nenhuma informação no período em que eles são formados para serem professores, informações relacionadas com as questões da voz. Então, eles têm a preocupação de passar o conteúdo, mas eles não têm nenhuma informação como eles podem passar de forma mais adequada esse conteúdo para não gerar um problema de voz neles mesmos, né? E também para ser mais adequado quando eles forem passar o conteúdo para os alunos. Quando você fala do feirante, quando você fala de outros profissionais, a gente tem, por exemplo, os profissionais que lidam com limpeza, cabeleireiros, que trabalham com aqueles produtos químicos, chapeiro de churrascaria, que fica com aquela fumaça, que são fatores que também interferem na produção da voz. Então, esses profissionais deveriam ter uma atenção especial com relação à sua voz, porque elas podem vir a ter algum problema em função do uso delas no contexto profissional. Em 2018, o Ministério da Saúde publicou um documento reconhecendo o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Ou seja, trabalhar pode levar a um problema de voz. Então, cada um de nós, enquanto trabalhador, temos que ficar atentos para a nossa voz, para entender até que ponto nós estamos usando em excesso, usando de forma inadequada e precisamos de alguma atenção especial para mantê-la saudável. Doutor Luciano, eu achei bem curiosa a informação da doutora Leslie de que a simples inalação, né, a gente fala de simples porque eu não iria associar, de um produto no salão de beleza ou para o chapeiro pode ter interferência na voz. Quando é indicada a consulta à procura de um otorrino, por exemplo? Bom, no caso de voz, nós temos algumas questões que são extremamente importantes e que devem ser sinais de alerta para a população. Rouquidão maior do que um mês, dificuldade para produzir aquela voz, quer seja com sensação do tipo pigarro, coceira na garganta, eu sinto que como se eu tivesse uma bola ou um farelo nessa região, são sinais de alerta. Para aquele professor ou para aquele profissional da voz que está tendo o seu desempenho prejudicado ao longo do dia, ao longo da semana, nós chamamos isso de fadiga vocal. Aquele cantor, por exemplo, que perdeu alguma característica que ele tinha antes, está com dificuldade com agudos, necessita fazer uma força maior para falar ou para cantar, esses são sinais de alerta que devem levar a população em geral a procurar um otorrinolaringologista para fazer um exame, para nós verificarmos qual é o aspecto da prega vocal, não só dela, mas de toda a região faringo-laríngea. O corpo geralmente dá sinais de que tem algo errado e quais impactos que isso pode trazer para esses profissionais que a senhora exemplificou agora?
Então, na verdade, essa questão do cabeleireiro, vamos tentar assim, entender melhor o que acontece, né? Ele fica ali no dia a dia, trabalhando com as clientes, inalando aquele produto químico, né? Aquilo vai irritando toda a mucosa, a região das pregas vocais, elas recebem um atrito pela inspiração daquele ar, né? Então ele já está contaminado com algumas substâncias tóxicas, e aí então ele começa a perceber uma dificuldade para falar, embora ele não seja um profissional da voz, como é o professor, como é o cantor, como é o ator, mas ele está trabalhando e a inalação daquele produto químico ou da fumaça, no caso do chapeiro, vai começar a lesar, vamos dizer assim, vai começar a alterar aquela mucosa da prega vocal, né? E é interessante porque quando a gente conversa com os cabeleireiros, muitas vezes eles dizem que o produto que é menos tóxico, ele tem menos durabilidade para cliente, né? Então, elas preferem aquele que é mais tóxico porque vão ficar olealizado, enfim, essas questões, né, de cabelo. E então, apesar dele saber, ele acaba usando porque ele não tem outra opção junto à cliente, né? Então, falta aí um cuidado em termos de segurança mesmo, de aspectos que envolvem ali o dia a dia profissional desses cabeleireiros, ou mesmo de quem está ali na lida com uma chapa de churrascaria, de hambúrguer, enfim. E também os profissionais que lidam com limpeza, né? Às vezes há uma limpeza ali que coloca Ajax junto com cloro para ficar mais limpo o lugar, todo, e aquilo então pode gerar uma aspiração de um produto químico que vai lesar a prega vocal. Na verdade, quando a gente fala de problemas de voz, a gente lembra sempre de 3 aspectos importantes, né? Os fatores que são do próprio sujeito. Então, a idade pode ser um problema, porque, de acordo com a idade, quanto mais a gente vai envelhecendo, o corpo todo vai também perdendo ali a sua juventude, né? E pode trazer problemas de voz. A questão de sexo, do gênero. Então, mulheres têm uma tendência, pela própria configuração da prega vocal, a terem mais problemas de voz do que os homens. Hábitos, então se o indivíduo fuma, se ele bebe, ingere muito álcool, enfim, então tem fatores que são do próprio indivíduo. Os outros fatores, vamos dizer o número 2 desses fatores, são os do ambiente. Então, a presença de ruído, a presença de poeira, a presença de produtos químicos também vai interferir na produção dessa voz. E o último são os fatores de organização do trabalho. Então, se ele tem ali uma necessidade de cumprir metas, se ele tem um trabalho muito estafante, se há muita competição no ambiente, enfim, vamos dizer assim, fatores que determinam um trabalho que é feito numa condição que não seria a ideal, que vai gerar mais estresse nesse sujeito, também podem vir a interferir na voz, né? Então, são os 3 fatores que a gente levanta quando o sujeito chega para nos procurar, para tentar reverter o problema de voz, né? Aproveitando a palavra da professora Leslie, lembrar também que no caso aqui do cabeleireiro, tem também uma questão do ruído competitivo. É o secador, são todos os barulhos ao redor. Então, para ele gerar uma comunicação, a princípio com a sua cliente, ele vai ter que superar esse volume do ruído. Então, isso também vai gerar um estresse vocal. Quanto às questões da nossa voz, nós temos que lembrar que não é simplesmente produção do som nas pregas vocais. Eu tenho que também lembrar que eu preciso usar muito bem a articulação, o que nós chamamos boca, dente, língua. O nariz tem que estar funcionando para que o som seja agradável. Senão eu vou ter não só presença de rouquidão, mas eu posso ter uma voz mais anasalada, eu posso ter uma voz com uma dificuldade de dicção porque a pessoa não abre adequadamente a boca, ela não pronuncia adequadamente os fonemas. Então, quando nós estamos à frente de uma questão como essa, que o paciente nos manifesta, é importante fazer uma boa anamnese e uma boa verificação de toda essa região. Às vezes, por incrível que pareça, ele não fala direito porque ele não se escuta. Então, não é que a laringe está ruim, as pregas vocais estão ruins. Como ele não se escuta, ele vai falar alterado. Então, quando nós fazemos uma avaliação global de toda essa região, nós temos um diagnóstico. E a partir do diagnóstico, nós podemos, desde iniciar um tratamento clínico, pode ser medicamentoso, pode ser
fonoterapia e, em algumas situações muito específicas, cirurgias podem ser feitas para melhorar o desempenho vocal. Doutor Luciano, e a língua presa? A língua presa, ela consegue essa condição? Há uma reversão com o otorrino, em parceria com a fono? Muito importante comentar sobre língua presa, porque o diagnóstico, às vezes, ele é precoce, lá no momento neonatal. Então, a criança não está ainda nem se comunicando, mas a língua também tem uma função importante que ela ajuda na amamentação. Então, a partir do momento que é diagnosticada essa língua presa, aí nós temos o famoso teste da linguinha, deve ser feito um tratamento. E é muito importante que, no caso da língua presa, a cirurgia solta a língua, mas isso não significa que essa criança ou esse adulto vai adquirir a competência. Então, talvez, e muitas vezes é necessário, após a cirurgia, nós encaminharmos essa paciente para um fonoaudiólogo para fazer o treinamento, para ele adquirir os movimentos precisos da língua. Sem esses movimentos precisos da língua, teoricamente a língua está solta, porém pouco funcionante. E os exercícios ajudam também, né? Os exercícios, tanto para quem precisa de uma reabilitação, ali no caso da língua presa, como exercícios para... Eu estou falando de exercícios porque nós, jornalistas, a gente precisa muito desses exercícios diários, mas e eles são de uma potência, né, doutora Leslie? A gente começa num tom e depois, né, doutor Luciano, a gente vai ali, parece que é uma questão de condicionamento físico mesmo. Isso, a gente tem chamado justamente de condicionamento vocal e respiratório. São os dois aspectos que têm ajudado, principalmente aqueles que no seu dia a dia têm que falar muito, né? Ou tem que falar numa intensidade muito aumentada, ou tem que agudizar muito a voz, ou agravar, fazer uma mudança de tom muito intensa. Então, nós temos chamado de condicionamento vocal e respiratório. Então, a dica de ouro é procurar um profissional ou um otorrinolaringologista ou fonoaudióloga para que entenda qual é o exercício mais adequado, qual o caminho indicado para o seu caso, porque cada caso é um caso, né? Depende do paciente. Bom, a gente já falou aqui que a gente pode comparar a precaução com a voz como uma questão de condicionamento físico. A voz, ela precisa estar forte para aguentar as variações do dia a dia e são inúmeras, viu? Principalmente para nós jornalistas. Mas como fortalecer? Confira agora na reportagem. E a rotina ganhou um novo ritmo. Respira, solta todo o ar. Não puxa, solta todo o ar. A gente tem uma imagem da tua voz como ela tá agora. A fonoaudióloga Thelma Santos atua na TV Justiça há 6 anos. Trabalha para auxiliar os jornalistas nos mais diversos produtos. Prepara a voz, respiração, ritmo, entonação, pausa e todos os fundamentos que formam a estética da comunicação. Uma realidade, no mínimo, cruel. Naila e tantos outros estudantes que vivem em áreas rurais. Tem a ver com a ressonância da tua voz, isso também melhorou. E aí eu fico feliz porque esse gráfico mostra pra gente que a gente está no caminho certo. Com os profissionais da voz, a gente trabalha não só com a voz enquanto instrumento de trabalho, mas também com a comunicação, né? E quais ferramentas ele pode usar dentro da comunicação, e aí a gente inclui comunicação não verbal, comunicação verbal, quais ferramentas ele pode usar para melhorar essa performance comunicativa e ter uma longevidade profissional no campo da voz. Thelma me acompanha no Jornal da Justiça e fazemos juntas exercícios uns 20 minutos antes do ao vivo. Movimentos circulares com a boca, massagens e emissão de sons, que me ajudam na articulação, na dicção, na postura durante o jornal. Agora o recado é para você que ainda não tirou o título de eleitor. Enquanto estou no ar, a fonoaudióloga me avalia, assim como aos demais repórteres. Anota e mede, por meio de um aplicativo, o volume da nossa voz. Não podemos e não devemos subir o tom. Quando a gente fala dos profissionais de telejornalismo, a grande maioria tem um aparato vocal, tem um instrumento de trabalho muito eficiente.
mas eles têm que acompanhar as mudanças que o próprio universo telejornalístico exige, e aí o fonoaudiólogo está lá para acompanhar e para ajudá-los nessas transições, nos ajustes. Então o acompanhamento, a assessoria fonoaudiológica junto aos profissionais de jornalismo, ela é contínua. E como os exercícios devem ser diários, no intervalo eu bebo sempre muita água e faço mais exercícios. Novos testes de volume, recebo massagens e novos feedbacks da Thelma. A fonoaudióloga também atua com distúrbios da voz em hospitais em São Paulo. Ajuda na reabilitação e deglutição de pacientes, na linguagem e na fala. A gente tem uma ampla linha de trabalho de reabilitação e habilitação com voz, mas fora isso a gente tem a reabilitação da linguagem, que são aquelas pessoas que têm problemas de linguagem, por exemplo, as afasias, que é quando a pessoa tem um AVC e pós-AVC ela tem distúrbios ou dificuldades na comunicação, na fala. Em especial, os profissionais de voz falada, a gente tem 2 grupos que são os campeões em necessidades de reabilitação vocal. Né? O professor, porque o professor aqui no Brasil, ele é um dos profissionais, e as pesquisas mostram, ele é um dos profissionais que mais desenvolve distúrbios vocais relacionados aí à labuta, e também tem um grupo de profissionais de voz falada que também tende a desenvolver distúrbios vocais pelo abuso de volume de voz. Por exemplo, líderes religiosos e feirantes são os que mais tendem a procurar o fonoaudiólogo por problemas vocais. Eu já peguei a minha garrafinha aqui nos bastidores, vamos agora beber uma água, fazer uma breve pausa, vamos partir para o intervalo, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então até já já. Você fique com a gente, porque o Viver Melhor volta em instantes. Cada pessoa tem uma voz única, a gente sabe, mas os chamados artistas da voz, os dubladores, driblam essa máxima e criam novas identidades vocais. Mexem com a nossa imaginação, dando vida a diferentes personagens de filmes, animações e outros produtos da indústria do entretenimento. A nossa equipe conversou com uma das maiores dubladoras do país, a Fátima Mourão. Ela coleciona vozes de personagens antológicos, que passam de protagonistas de filmes a heroínas de desenhos animados clássicos. Vamos conferir. Pela honra de Grayskull, eu sou She-Ra! Quem assistia aos desenhos não esquece as palavras ditas pela princesa na hora de se transformar. E o que dizer da famosa namorada do marinheiro Popeye, a Olivia Palito? Oh, socorro, Popeye! O Brutus está atrás de mim! A carioca Fátima Mourão, de 65 anos, é uma das principais dubladoras do país. E é dona dessa e de dezenas de outras vozes famosas do cinema e da televisão. E deu voz à personagem de Scarlett O'Hara na versão brasileira do clássico E o Vento Levou. Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair, eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. Dubladora desde os 18 anos, Fátima está no mercado sem parar há mais de 4 décadas. E afirma que, muito além de uma voz bonita, o trabalho requer perfeita dicção, atenção nas pausas, respiração, interpretação e técnica. Dublar é o resultado de todo um contexto, né? Para você ter uma ideia, o dublador ele tem que ser ator, ele tem que ter o registro, o DRT, né, no Sindicato dos Artistas, né? Então, a atuação, eu sou diretora também de dublagem, eu considero uma das coisas mais importantes. Você tem um personagem que já foi construído, né? Aí você tem já a versão do idioma original, né? E você tem a nossa versão. Então, nós temos que adaptar
né? Esse é que é uma coisa assim, muito interessante e que não é uma coisa muito fácil. É adaptar a versão brasileira. Você trazer aquilo todo aquele contexto, né? A história, enfim, tudo que envolve aquele filme ou aquele desenho e trazer para a nossa realidade. Não é só a versão brasileira, ela não é só você falar em português. Não. É você trazer para nós, para a nossa cultura, trazer essa linguagem, a nossa linguagem, para o filme, para que as pessoas possam realmente se encantar com ela. Além de mexer com o nosso imaginário, em meio aos 11 milhões de analfabetos no Brasil, somados aos idosos que não têm tanta velocidade com a leitura e as crianças, a dublagem também é acessibilidade. Fátima mora em Brasília há quase 20 anos e tem movimentado o mercado na capital. É diretora de dublagem e oferece cursos e oficinas para futuros profissionais. E compartilha com a gente dicas preciosas de exercícios para a voz. A, E, I, O, U. Pra, tra, cra, pré, tré, cré. As, es, is, os, us. Você também tem que desaquecer a sua voz, né? Desacelerar, né, as suas cordas vocais para que elas voltem para o lugar, elas relaxem e para que você tenha condição de, no dia seguinte, trabalhar com ela novamente. Então, parece uma coisa simples, mas o desaquecimento, ele também é um fator essencial para a saúde da voz. Outra coisa também que é muito importante é o sono, né? A estabilidade do sono, né? Você ter horas, assim, pelo menos dormir 8 horas antes de você fazer um trabalho, para que você acorde bem, acorde com a sua voz, as suas cordas vocais relaxadas. Bom, eu vou voltar agora a conversar com os meus convidados de hoje no programa, o otorrinolaringologista, Dr. Luciano Neves, e a fonoaudióloga, doutora Leslie Piccolotto Ferreira. Bom, mostramos agora um pouquinho do trabalho do dublador. Interessante aqui no Brasil, né, doutor Luciano, que os dubladores, eles precisam ter o DRT de atores. Então, isso é muito importante porque dá esse autoconhecimento que a gente falou muito no primeiro bloco também, né? De como usar melhor a voz sem forçar, sem elevar muito o tom e, consequentemente, preservando a saúde e a qualidade da voz. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses profissionais, doutor Luciano. Eu acho a colocação da Fátima fantástica, porque é uma profissão que deve e é regulamentada pelo DRT. E a mensagem importante que ela colocou é que, além da expressividade, ela teve que colocar expressão no que ela está dublando. A gente tem que lembrar que a língua inglesa, ela consegue usar menos fonemas para uma comunicação. Então, às vezes, quando se traduz para o português, você tem uma grande dificuldade. Se eu falar I miss you em inglês, em português, eu sinto saudade de você. É muito mais complexo e muito maior. Então, o trabalho do dublador é encaixar todo o contexto dentro daquele espaço de tempo, com expressão e simbolizando aquela personagem que ela está comunicando. Pode ser a Olivia, pode ser a Julia Roberts, pode ser uma senhora idosa, pode ser uma criança. Então, ao eu fechar os olhos, um bom dublador me faz pensar que eu estou vendo a personagem. Por favor, doutora Leslie, agora com a palavra. Eu fico pensando que os dubladores, eles brincam, né? São artistas da voz, literalmente, mas forçar a voz. E às vezes uma mulher faz voz de homem, ou vice-versa, de criança, de idoso. Isso, tecnicamente, se for feito de uma forma inadequada, pode prejudicar, né? Não é o caso. Claro, nós conversamos com uma das maiores dubladoras do país, mas eu fico pensando nessas pessoas que fazem imitação, sem ter um acompanhamento. Eu admiro muito essa categoria profissional, porque tem que ter, primeiro, uma flexibilidade vocal para produzir diferentes vozes, né? Segundo, uma percepção auditiva também aguçada para tentar entender daquilo que o ator está falando no filme, como é que ele pode reproduzir, como o Luciano colocou, né? Para a nossa língua, falar de uma forma, uma cadência diferente, para envolver melhor quem está assistindo. E segundo, também, um visual, porque quando a gente faz pesquisa com esses profissionais, a gente percebe que eles ficam muito
ligados na colocação da boca, né, na articulação da boca do ator, porque a voz tem que parar justamente quando a boca do ator também se fecha, né? Então, são profissionais que têm necessidade de trabalhar muito com essas 3 questões, né? O auditivo, o vocal e também o visual. E é claro, se ele tiver muito tempo de dublagem, se ele tiver uma dublagem que exija um esforço vocal que dentro da flexibilidade dele não é habitual, ele vai ter que fazer um trabalho específico, enfim. Acho que qualquer profissional tem que ter esse cuidado de ver até onde eu posso ir, né, até onde eu posso contar com a minha voz para que ela não venha a ter nenhum problema. E as peculiaridades da língua portuguesa, eu acho que tendem a deixar esse trabalho do dublador mais complexo, mais complicado, mais difícil mesmo, né? A gente também tem o problema dos cantores que fazem esses musicais, que também são traduções, né, de espetáculos internacionais, e que também tem essa dificuldade com relação à língua, de como traduzir o que o original quer passar de uma forma que, para o português, fique adequado, inclusive cantando, né, aquela passagem, aquela música, enfim. Então, também é uma categoria profissional que a gente admira, porque tem uma especificidade muito particular, né, muito peculiar, né? Doutor Luciano, cigarro, de fato, cigarro e bebida são inimigos da voz? Por quê? São. Cigarro e bebida são inimigos da voz. Nós sabemos que o tabagismo, que é o consumo do cigarro, né? Então o cigarro tem mais de 3.500 substâncias cancerígenas. Então, além de gerar ou poder gerar câncer no pulmão, câncer na língua, pode gerar câncer na laringe também. Mais do que isso, aquelas pessoas que têm a sorte de não ter o câncer, pode gerar o quê? Problemas pulmonares como enfisema, nós chamamos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, perdendo capacidade pulmonar, eu vou ter perda de potência da voz. Quando nós associamos o tabagismo ao etilismo, ou seja, aquela pessoa que fuma e bebe, toda essa possibilidade fica potencializada, ou seja, o risco do desenvolvimento de câncer de língua, boca, laringe, fica potencializado. Então, são realmente inimigos do cigarro. Nós vivemos no Brasil, é um país que tem uma legislação muito potente. Há muito tempo atrás, nós vimos a proibição de se fumar em ambientes fechados, quer seja restaurante, academias. No primeiro momento foi um choque cultural, mas hoje nós vemos um avanço. Então, nós somos uma sociedade, do ponto de vista dessa lei, que protegeu aquele não fumante, ou seja, o fumante passivo. Protegeram as crianças, os idosos, e muito das pessoas que fumavam começaram a ser o quê? Desestimuladas a fazê-lo simplesmente por uma legislação que protege a maioria frente a uma minoria. Doutora Leslie, a nossa voz, ela envelhece? Eu posso só completar uma questão, ainda falando do cigarro, do câncer de laringe. Por favor. Então, na verdade, nossa preocupação lá atrás, né, 1999, quando a gente, então, criou esse dia, na época era Dia Nacional da Voz, hoje é Dia Mundial da Voz, a primeira preocupação foi com essa questão do número elevado de casos de câncer de laringe e, como o doutor Luciano apontou, essa questão da legislação, as nossas próprias campanhas, né? Tanto a Sociedade Otorrino quanto a Sociedade de Fonoaudiologia tem feito todos os anos campanhas não só para reverter essa questão do fumo, a questão do álcool, mas também orientando com relação ao registro de problemas de voz, a necessidade de procurar um profissional, né? Quando você pergunta se a voz envelhece, sim, a voz envelhece, assim como o nosso corpo todo, embora a gente possa, com um trabalho específico, mantê-la até o final de uma forma, às vezes até surpreendente, né? Na semana passada, a gente aqui na PUC fez um tributo à cantora Elza Soares e a gente pôde fazer uma avaliação de todos os sons, as distorções dos sons que ela utilizava nas músicas, né, que ela cantava, e a gente percebeu que ela cantou até o final, né, até a sua morte. Eu sou mulher do fim do mundo, eu vou cantar, me deixem cantar.
Bibi Ferreira também é outro exemplo. Enfim, a gente tem vários exemplos de pessoas que mantêm a sua voz, mesmo frente ao envelhecimento, mesmo frente a esse organismo que vai perdendo a vitalidade, né? Que conseguem deixar ali a voz presente no momento que elas vão ou cantar ou falar, enfim. Mas o envelhecimento, de fato, ele pode ser um fator que a gente percebe como, muitas vezes a pessoa durante a vida não percebe nenhum problema e quando ela chega ou na menopausa ou na andropausa, ela começa a ter algum tipo de sintoma vocal, principalmente se ela tem um exercício profissional, né, que é quando chama mais atenção o problema de voz. Doutor Luciano, por que, então, essas pessoas... A doutora Leslie trouxe a questão da Elza Soares, né, um ícone da música. Realmente, ela foi até o fim ali com uma voz bem similar à que ela tinha na juventude. Tantos outros artistas também, a gente observa isso. Por quê? Tem a ver com a condição genética, com o cuidado ao longo da vida? Eu acho que é muito difícil falar sobre Elza Soares, porque para nós ela é um ícone, né? Eu acho que quem não é fã dela, das músicas e principalmente da história de vida dela. Eu acho que é uma pessoa fora da curva. Mas o importante que é essa mensagem que a professora Leslie passou. A nossa voz modifica, desde a criança quando nasce até a melhor idade, 70, 80 anos, a voz vai se modificando ao longo do tempo. Qual que é a nossa função enquanto médicos, fonoaudiólogos, professores e pedagogos? É garantir que em qualquer uma dessas fases que você esteja, você apresente a melhor voz ou a melhor comunicação. Por quê? Como você mesmo falou, existem questões genéticas, existem doenças, existem fatores ambientais, existem fatores sociais como tabagismo, etilismo, drogas, questões inalatórias que vão prejudicar ou podem prejudicar. Então, nossa competência é detectar de acordo com a necessidade desse nosso paciente, em que momento de vida que ele está, a melhor voz. É óbvio que cantores, locutores e até você como uma boa comunicadora tem uma atenção especial à voz. Então, você já está fazendo os seus exercícios, já está fazendo o seu cuidado, então isso é uma garantia que você vai tê-la da melhor maneira e por mais tempo. Uhum. Doutora, em relação às mudanças, né, da voz, uma curiosidade aqui, o adolescente, quando ele está ali por volta de 13, 14, 15 anos, tem uma alteração na voz. Ela é temporária? Sim, ela é temporária e, na verdade, assim, a princípio a gente percebe isso mais nos meninos, mas as meninas também têm uma mudança, né? O número de, vamos dizer, de tons que se agrava nos meninos é maior número do que das meninas. A diferença não é tão perceptível. Mas, às vezes, ao telefone, quando a gente conversa com uma adolescente, né, a gente fala, nossa, parece uma moça falando, né? Então, o que é esse uma moça falando? Deu uma gravada nessa voz, mesmo que mínima. E nos meninos, ela é maior. É um número maior de notas que se agrava e depois se estabelece, né? A gente diz que, quando nós nascemos, o tom da nossa voz é igual, é semelhante. Então, quando a gente chega numa maternidade, dificilmente a gente vai reconhecer pelo choro se nasceu um menino ou uma menina, porque a frequência é bem próxima, né? Conforme o tempo vai passando, na adolescência, há uma mudança. Então, os meninos agravam mais a voz do que as meninas, e esse agravamento segue na fase adulta, e depois, na época da terceira idade, o idoso, há vamos dizer assim, uma agudização um pouco maior nos homens e um agravamento maior nas mulheres, o que faz com que a gente comece a nossa vida próximos e também termine próximos em termos de voz, né? Eu queria também fazer uma parte sobre aquela questão do adolescente, que é um momento muito importante que os nossos jovens passam. Então, nós, do ponto de vista otorrinolaringológico e fonoaudiológico, nós chamamos de muda vocal. Por que a muda vocal? É o momento que aquela menina ou menino começa a ter a maior secreção dos hormônios sexuais. Então, a menina vai virar mulher e o menino vai virar homem. E a nossa voz também é uma característica sexual secundária. De tal maneira que se você ligar para minha casa e ao falar com qualquer pessoa, você vai ter muita facilidade de identificar uma questão biológica, né? Se é a minha filha, se é a minha mulher ou se sou eu.
Então, a voz é um marcador biológico para essa sexualidade. E os homens vão ter uma voz mais grave, que costuma cair um tom, ou seja, se eu for no piano e apertar uma nota, dó, por exemplo, uma dó mais grave. Meninas, de 3 a 4 semitons. Mas o importante é que essa muda vocal, como foi a sua pergunta, que essa instabilidade que é mais comum nos homens do que nas mulheres, ela tem que ter um tempo. Ela não pode passar de 6 meses, na média. Então, quando isso se torna mais prolongado, é um motivo para a família procurar um atendimento especializado. Às vezes, a voz do menino não se torna uma voz de homem, fica de menino. Então, tem que ser verificado, porque às vezes pode ser simplesmente uma questão hormonal. Então, olha que interessante. Falta de hormônio pode fazer com que a voz fique feminina. E isso já é sabido há muito tempo. Então, no passado, os cantores de ópera não podiam ter mulheres nas óperas. Então, o que eles faziam? Eles usavam os castrates. Quem eram os castrates? Eram meninos que cantavam muito bem e eles, lógico, de modo muito errado, eles castravam esses meninos. Eles não tinham hormônio masculino. Então, a voz continuava com aquela característica mais aguda. Então, isso é importante nós detectarmos se essa alteração, caso se mantiver a instabilidade na voz no período da adolescência, ou se ela não surgir a muda vocal, nós temos que fazer uma pesquisa completa. Agora, voltando um pouquinho numa questão que a gente tem falado aqui, dos cuidados, eu acho que é importante destacar que no início da fonoaudiologia, a gente tinha muito uma relação muito proibitiva dessas questões. Então, não faça isso, não faça aquilo, não... E hoje em dia, a gente tenta ouvir de cada um, e aí também fica mais uma dica, o que de fato prejudica a sua voz, né? No meu caso, por exemplo, é ar-condicionado. Então, se eu estou falando num ambiente que tem ar-condicionado, eu sei que na sequência minha voz não vai dar conta. Doutora Luciana, é impressionante, né? Como todas as questões do nosso dia a dia, elas têm impacto direto, né? Ainda mais na área do senhor, o otorrino, tem toda essa região, a garganta, a nariz, a audição. A alimentação, ela tem ligação direta, né? Dos nossos hábitos também. Existem alguns alimentos que podem favorecer a questões vocais, principalmente se esse paciente tiver o diagnóstico do refluxo gastroesofágico. É lógico que são situações muito especiais que devem ser pesquisadas. Não só isso, questões alérgicas também, como você falou. Se eu tenho o meu nariz entupido por uma rinocinusite alérgica, a minha produção vocal vai ser prejudicada, porque eu vou precisar forçar mais a voz para conseguir me expressar melhor. Então, é por isso que é importante que nós temos que não só pensar em voz como prega vocal, nós temos que pensar em voz como paciente. Então, é o paciente que tem um problema de voz. E a partir do momento que você vai fazer uma pesquisa minuciosa com ele, você pode detectar que a questão dele não é basicamente em prega vocal. A questão dele pode ser em outra região do corpo que está afetando, sim, a sua comunicação. Bom, a gente vem falando muito das técnicas e da saúde vocal, mas e quando a voz ela é silenciada? O Instituto Nacional de Câncer estima que quase 8.000 pessoas descobrem ter câncer de laringe no Brasil todos os anos. Se diagnosticado tardiamente, algo comum, 80% dos casos, de 4 a 5 pessoas, exigem a retirada total da laringe. A retirada desse órgão é necessária, mas implica na perda da capacidade de falar. Mas a boa notícia, nós temos boa notícia sim, é que com o avanço da medicina nos últimos anos, as laringes eletrônicas têm devolvido a voz a quem perdeu a potência na fala. E são protótipos cada vez mais eficientes. Assunto para o quadro Avanços, confira. Cientistas do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveram uma prótese 100% brasileira, que devolve a voz a pessoas que perderam parcial ou integralmente a laringe. Criado no Laboratório de Vibrações e Acústica, o protótipo é uma espécie de válvula que permite a produção de som semelhante à voz de um indivíduo falante saudável.
O modelo é bem mais barato quando comparado aos já existentes no mercado e é completamente diferente da oferecida pelo SUS, conhecida coloquialmente como laringe eletrônica. Vou voltar agora a repercutir essa questão com os meus convidados, os avanços da medicina para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Nós mostramos a laringe eletrônica, mas a prevenção é sempre o melhor remédio, digamos assim, doutor Luciano? Sem sombra de dúvida. A laringe eletrônica ela é um grande avanço, mas se nós pudermos evitá-la, é o nosso objetivo. Como é que se evita que eu use a laringe eletrônica? Ou seja, que eu não perca a minha laringe por completo. É a detecção precoce. Nós sabemos que, infelizmente, o número de câncer de laringe no nosso país é muito alto, porém, com a detecção precoce, ou seja, a partir do momento que o paciente começar a esboçar uma rouquidão ou uma dificuldade para engolir, e esse fato for maior do que um mês, já é necessário que ele procure um atendimento especializado. Com um exame muito simples, que é olhar por dentro toda a nossa região da faringe e da laringe, um bom otorrinolaringologista já consegue fazer o diagnóstico precoce do câncer. E se esse câncer for tratado a tempo, por exemplo, a epidemiologia do câncer é basicamente em cima do cigarro e da bebida, mas tem outros fatores, como também o vírus do HPV. A partir do momento que eu entenda que esse paciente tem risco e tem uma lesão suspeita, eu devo fazer uma biópsia. E caso confirmar o câncer inicial de laringe, nós temos números ótimos de controle oncológico. O que significa controle oncológico? Imagina um paciente, números acima de 5 anos, com 95% a 98% de vida. Então, o diagnóstico precoce é, como para todo câncer, é a base. Lógico, nós temos novamente agora a justiça e as leis avançando, possivelmente com a lei para proibir o uso desses dispositivos, que seriam os cigarros eletrônicos. Isso também vai fazer com que nós criemos a consciência nessa população mais jovem de que esse é um elemento que pode causar danos não só para o seu pulmão, para a sua traqueia, mas principalmente para as suas pregas vocais. Então, a prevenção e o diagnóstico precoce é o segredo para nós diminuirmos os níveis alarmantes de câncer de laringe que são ainda detectados no nosso país. A informação, a gente sabe que ela é fundamental e necessária, a informação de qualidade, a conscientização das pessoas sobre a importância dos cuidados com a voz, né? Mas a efetivação de políticas públicas, ela também é o ponto de partida para a gente alcançar tudo isso. Queria que a senhora refletisse e desse uma última mensagem a respeito desse tema. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade, porque, nesse momento, a gente precisa e muito divulgar a publicação que aconteceu em 2018 de um protocolo. Essa divulgação, essa publicação foi feita pelo Ministério da Saúde, quando ele reconhece o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Fica mais uma dica. Saiba que existe, por parte do Ministério da Saúde, um documento que pode acolhê-lo, pode acolher aquele professor, aquele cantor, aquele dublador, operador de telemarketing que tenha um problema de voz, né? O que a gente precisa é que essa política pública aconteça efetivamente, que haja uma notificação dos problemas, que haja ações ou de prevenção, ou de promoção de saúde, enfim, de próprio tratamento, né? Que possa, então, dar um respaldo para esses profissionais. Então, saber que esse documento existe já é um primeiro passo. Foram 21 anos para a gente conseguir a publicação dele, e agora espero que a gente não tenha outros 21 para vê-lo acontecendo como uma política pública efetiva, né? Mas cabe também a cada profissional exigir aí os seus direitos em termos de ter uma sequência, um acolhimento nas redes, né? Para que possa solucionar o seu problema de voz. Maravilha, fica a reflexão aqui para a gente finalizar o programa. Muito obrigada mais uma vez, quero agradecer de novo a participação dos meus convidados de hoje, otorrinolaringologista, Dr. Luciano Neves, e da fonoaudióloga, doutora Leslie Piccolotto Ferreira. Muito obrigada pelas dicas, pelas reflexões, pelas orientações, pelas informações todas, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, 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 doutor.
E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que você pode rever o programa pelas redes @TV Justiça Oficial. E temos um encontro marcado na próxima edição. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.